vereadores, aqueles que me assistem em suas casas, o meu carinho e o meu respeito. Quero aqui falar resumidamente sobre o Dia do Professor, que a pauta minha é enorme, e parabenizar aqui os dois colegas professores, grande amigo Adinho, meu grande amigo Marcos Cunha. Eu vou falar sobre o Dia do Professor resumido. Eu tenho irmãos que são professores e tenho a minha esposa, que é professora, mulher que me acompanha há 26 anos, 1,40 m, uma guerreira, leciona de manhã cedo no Capão do Leão, à noite na Guabiroba, e sei bem o que é a vida dos professores. Infelizmente, os professores, todos nós somos discípulos. Toda vez que subo essa tribuna, lembro que tenho a capacidade de me deslocar, falar, ler e me informar, que um dia teve um professor, vários professores em minha vida. Infelizmente, os discípulos dos professores são aqueles que hoje os avaliam, os valorizam ou os desvalorizam. São quem dizem quem tem que ser seus salários. O nosso hino rio-grandense diz: o povo sem virtude acaba por ser escravo. Infelizmente, os professores nos enchem de virtudes e são escravos, salários míseros. Há o salário, o piso nacional, o qual foi criado simplesmente por ser criado e não é respeitado pela maioria dos municípios, porque a capacidade financeira dos municípios não tem condições de cobrir o salário que foi criado num canetaço, irresponsavelmente. Por isso eu ainda defendo que a educação, a saúde e a segurança pública tem que ser federalizada urgentemente. É muito fácil criar um piso, o qual, a nível federal, são os que mais arrecadam e repassam misérias para os municípios. Não tem condições de cumprir. Inclusive, quem criou o piso cobrava do governo anterior e também não cumpriu. Aí se vê a incoerência de quem criou o piso e que não é cumprido e não tem regras para ser cumprido nem ser punido aqueles que não cumprem, porque não há capacidade financeira. Então, só tem uma saída aos meus queridos professores, que são, sim, os verdadeiros construtores da riqueza desse país, mas, como diz o hino rio-grandense, o povo que não tem virtude acaba por ser escravos. Eles nos dão a virtude, o conhecimento, mas os escravos são eles. Eu subo essa tribuna muito feliz, emendando o assunto sobre a educação, que ontem, confesso que eu chorei. A minha filha ontem passou no vestibular para odonto e foi a minha felicidade. E sei o quanto esses professores fizeram para que ela chegasse e atingisse essa meta. Obstinada, uma guerreira, deixou de sair 2 anos porque queria aquela meta, ser dentista, cursar a faculdade de odonto. Eu confesso que me emocionei muito mais que com a minha própria eleição, porque todos os dias, de manhã cedo, ela vinha comigo, e eu sempre dando conselho, dizendo, e ela sempre com aquela meta, e eu sempre digo que o homem é aquilo que sonha. E não tem a maior riqueza para um homem que é a família, a esposa, os filhos e a sua comunidade. E eu me considero um homem feliz. A nossa vida é de vitórias, nós temos nossas derrotas, mas são nelas que aprendemos a dar sabor às vitórias. Eu quero aqui dar uma pauta, uma falinha
sobre o que o vereador Ivan falou aqui. E quero dizer que admiro o vereador Ivan, que ele tem grande conhecimento, é questão do SANEP. E é uma verdade que o lixo hoje consome 35% do orçamento do SANEP. E por diversas vezes, como líder comunitário, sempre falei que o lixo não é de competência, está junto com a água, que são serviços de natureza diferente. Tu não pode cortar um serviço essencial por um que não é. E na Sanepar, no Paraná, lá se cobrava o lixo junto com a água. Vou fazer aqui uma suposição. Se a água custa R$100, 35% é lixo, e o cidadão está atravessando uma dificuldade financeira como hoje atravessa, essa crise nacional, e ele tem, ou é aposentado, ou está desempregado, tem R$65 para pagar a conta de água, mas não tem 100, porque 35 é lixo. Vão lá, cortam um serviço essencial por um que não é. Isto é uma maneira truculenta, covarde de cobrar um serviço embutido no outro, casado. O que aconteceu lá com a Sanepar? Obrigaram, a partir de janeiro de 2007, cobrar, até pode administrar a autarquia, o lixo e a água, mas cobrar com aquela serrilha, que nem é da conta da luz, quando acumula um valor de um dia para o outro, a opção, hoje vou pagar só a água, ou vou pagar o lixo. E isso, urgentemente, tem que ser revisto. Porque, na verdade, em 1982, quando passou o lixo para o SANEP, passaram o ônus e não passaram o bônus. E esse valor do lixo ficou embutido dentro do IPTU. E que ninguém mais teve coragem de separá-los. Então, e se devolver os 34,9% que foi dado em 2002, que é o valor do lixo, o SANEP vai quebrar mesmo. E não temos outra alternativa, a não ser mudar a forma de cobrança. Não podemos mais fazer vistas grossas. Porque tem gente que gasta muita água, e paga pouco. E muitos gastam pouca água e pagam muito. Uma maneira equivocada, que só tem 3 cidades no país que cobram desta forma. Como diz o vereador Ricardinho, e muito feliz, o pobre aumenta a sua casinha, dobra o valor da conta de água. Hoje, o projeto está nessa casa, o critério para se cobrar é o Bolsa Família, o critério do governo federal, que são 15 mil famílias beneficiadas. Esse é o maior critério. Por quê? Mora lá no Getúlio Vargas, no Dunas, ou na Coab Fragata, ou na Virgílio Costa, um cidadão com um chalé de 80, 100 metros quadrados caindo por cima, paga mais água do que o cidadão que mora num apartamento de 40 metros no centro e ganha R$5 mil. Se o valor da tarifa social é 3 vezes menor, como é o projeto que está aqui, e eu pagar mais do que aquele que paga 3 vezes mais, em tudo que é lugar a água é sobre o consumo. Hoje, até 39 metros quadrados, 40 metros quadrados, são 2.800 famílias. O Bolsa Família, 15 mil famílias. Não é esse critério, como senhoras aposentadas nos bairros, nas vilas, que moram numa casa grande, pagando um horror d'água. Aí o cidadão que ganha 4, 5 mil, mora num kitnet, no centro, paga R$24. Como é que nós ainda não se demos conta disso? Bagé está entrando com esse projeto sobre o consumo. Por que não temos água nos bairros pobres? Vasco Pires e outros bairros. Por quê? Porque se tiver água ou não tiver, está garantido o faturamento. Se não mudarmos a maneira de cobrança, realmente vai ser privatizado. Eu concordo. E nós vamos ser responsáveis por isso. Aí eu concordo. Urgentemente, nós temos que rever esta situação. E que o projeto se encontra aqui, e acredito que até o mês de dezembro, os pares, os colegas, vão analisar se será aprovado ou não. Mas quero, para finalizar, senhor presidente, para concluir, dizer
que a minha luta, a minha bandeira, que foi a água, continua sendo. Um vereador não aprova sozinho. Eu estou fazendo a minha parte, está aí o projeto para ser emendado, construído entre todos os pares, e, se for aprovado, ele não é mais um projeto de iniciativa do vereador Vicente Amaral, é dos 21 vereadores e do Executivo. Muito obrigado, essa pauta é extensa, pretendo voltar a falar detalhadamente sobre ela em outra oportunidade. Obrigado, senhor presidente.